Olá, meu nome é Giovana. Esse é mais um quadro Pioneiros de Luz. Hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso quadro o pastor Ivo de Azevedo Vasconcelos. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Giovana. A alegria é nossa em estar aqui com você para esse momento. Pastor, nós queremos começar essa entrevista conhecendo um pouco sobre o senhor, a data e o local de nascimento. Ok. Eu nasci no dia 25 de março de 1958, numa cidade aqui da Grande Recife chamada Paulista. Então, eu sou paulistense e não paulistano. Pastor, qual o nome dos seus pais? O senhor tem irmãos? Qual o nome deles? Tá? O nome dos meus pais, a minha mãe, Guiomar de Azevedo Vasconcelos, e o meu pai, João Arcanjo de Vasconcelos. Eu tenho uma irmã do coração, a minha irmã, eu sou filho único, mas a minha mãe criou uma irmã que a gente considera irmã, né? É irmã do coração, é Ivanélia. Pastor, como que foi a sua infância? Onde que foi? A minha infância foi vivida um pouco desse período da infância no interior do estado, mas interior mesmo, porque o meu pai era agricultor. Meu pai tinha terras, posso dizer assim, mas não tinha conhecimento de mexer com essa terra e era um homem muito simples, minha mãe também. Vivia no interior e a escolaridade lá, tanto deles e para eu frequentar uma escola era difícil, porque dependia de um transporte, ele não tinha transporte, tinha animal e não dava para mim só se deslocar de onde a gente morava até a cidade mais próxima, que daria uns 6 quilômetros. Então, com a idade de 7 anos, vivi com eles até essa idade. Com a idade de 7 anos, eu fui direcionado para a casa dos meus avós maternos, numa cidade que se chama Abreu e Lima, faz parte da região metropolitana aqui de Recife, e lá eu só saí praticamente assim quando casei, da casa dos meus avós. Como foi que a mensagem adventista chegou até o senhor e a sua família? Muito interessante. Eu estava morando com os meus avós e tinha saudade, logicamente, do meu pai e da minha mãe, porque com 7 anos de idade, imagina, né? É interessante que a minha primeira professora hoje ainda vive. E ela um dia desse me encontrou e falou que, olha, você é o aluno, era o aluno chorão da sala de aula. E eu falei, professora, não era para menos, porque eu tinha 7 anos. Eu olhava para a senhora, via a figura da minha mãe, não é? Mas eu morava na casa dos meus avós e ao lado da casa dos meus avós tinha uma tia minha, por afinidade, porque ele, o esposo dela, que era meu tio legítimo, e ela por afinidade, por ter casado com ele. E ela era adventista. Ele não era adventista. Meus avós não eram adventistas também. Meus pais também não eram adventistas. E ela tinha 4 filhos, na verdade 5 filhos. E todos os dias eu ia para a casa dela, o quintal se unia e eu atravessava ali por trás, ia para a casa dela e ela estudava a Bíblia, a lição da escola sabatina, na meditação. E como é uma faixa etária de um ano para outro, a gurizada, não é? Tinha um que era 4 anos a mais velho do que eu, 4 anos, então ele já estudava a lição praticamente assim jovem, ela estudava a lição de todo mundo, e aquilo ali foi entrando na minha mente, no meu coração, com uma facilidade muito grande, viu? Posso falar quando eu me batizei? Sim, por favor. Então, o tempo foi passando, logicamente, isso com 12 anos eu me decidi ao batismo. Todavia, os meus avós disseram o seguinte: olha, ainda é cedo, porque você precisa de mais maturidade. Não que eu não tivesse. Segundo eles, eu era assim um neto até obediente, não é? Mas eles queriam um pouco mais de maturidade para não ser assim de última hora ou por influência e etc, não é? Uhum. Então, a minha avó ia à missa todos os domingos. No sábado, eu ia à igreja adventista e aos domingos eu acompanhava a minha avó para a igreja, no caso, católica. E ela falou, olha, vamos dar um tempo. Daqui um ano, a minha mãe o meu pai, eles vieram me visitar e eu falei sobre esse desejo do meu coração. E eles falaram com a minha avó.
Meu avô ficava mais na dele, não queria muito assunto com essas coisas, conversa, mas ela falou, olha, Guiomar, que era minha mãe, eu falei para ele, deixa dar um ano, porque eu acho que isso é influência, sabe? E depois ele vai decidir. E olha, com um ano, Giovana, eu cobrei da minha avó. A avó chegou a hora do batismo. Cada dia que passava, eu estava mais convicto, me envolvendo nas coisas da igreja, sabe, com a juventude da igreja. Não era bem juventude, porque eu tinha apenas 12 anos, 13 anos, não é? Era juvenil. Mas aí, com 13 anos, ela falou: tá bom, eu acho que se um ano você não desistiu, você então tem a minha permissão para se batizar. Naquela época, a gente tinha que ter realmente assim a permissão dos pais, dos avós, não era? Era um respeito muito grande, que era uma época bonita, posso dizer assim. Que bom. E pastor, onde que foi o local mesmo do batismo? O local do batismo foi em Abreu e Lima, onde eu morava, na igreja central, no caso de Abreu e Lima, não é? O pastor que me batizou, quem deveria me batizar era o pastor Alci Oliveira. Todavia, ele era aspirante ao ministério e naquela época não era permitido um pastor aspirante batizar. Veio o pastor Pedro Gonzalez, hoje já falecido, e realizou meu batismo em 1971. Pastor, agora caminhando um pouco para a sua educação, né? Onde foi que o senhor cursou o primário? Como que foi esse início aí? Cursei também o primário numa escola pública lá na cidade, em Abreu e Lima. Eu não tive oportunidade de estudar em escola particular. Meu sonho, na época, era ir para o ENA, ficava no interior de Pernambuco, mas meus pais não tinham condições. E, de maneira que eu fiz o primário, o secundário também, na escola pública, aí eu já fiz em Paulista, o curso superior. Eu já estava trabalhando na Missão Nordeste no passado, hoje a Missão Nordeste está em Natal, mas naquela ocasião o escritório da Missão Nordeste funcionava onde é hoje a Igreja Central do Recife, embaixo da Igreja Central, e atendia 5 estados, a Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E eu tive a oportunidade de trabalhar ali. Para mim foi a mão de Deus eu ter entrado ali para trabalhar e comecei as minhas atividades no caso ali. Como foi que surgiu esse desejo de fazer teologia? Onde que foi que o senhor decidiu ir Ok. cursar? O meu curso de teologia não é o curso completo convencional. Eu fiz um curso que se chama denominacionalização na época, ou capacitação teológica. Fiz no IAE, eu me deslocava, porque naquela ocasião não se oferecia aqui no IAN ou na FADBA hoje, que é o colégio, ou no ENA, não é? Na época era ENA, não oferecia, e o IAE que tinha um curso de capacitação para servidores que não tinha ainda o teológico. A minha entrada na organização para trabalhar, como eu falei, foi um milagre do Senhor. Eu atingi a idade de 18 anos. A minha preocupação na época era servir o exército e ser convocado dia de sábado, e eu estava convicto de que eu seria preso, mas não ia realmente trabalhar no dia de sábado. Sabe aquela convicção? O Senhor vai me livrar. Ou ele livra, ou ele vai dar realmente alguma solução. E na rua da minha casa tinha um cidadão que trabalhava no exército e muito amigo. Ele não era adventista. E um dia ele me perguntou: quando é que você vai servir o exército? E eu falei para ele: é para servir, vou me alistar este ano. Todavia, eu não gostaria de servir porque eu sou adventista e eu vou enfrentar problemas com a escala do dia de sábado. E olha só como são as coisas. Ele falou: qual é o dia que você vai se alistar ou você vai se apresentar? Eu falei: já tinha me alistado, ia se apresentar. Ele falou: esse dia eu vou estar lá e deixe comigo que você vai ser dispensado. E olha, foi a mão de Deus aí, fui dispensado para atender melhor a igreja. Então, nessa época que eu entrei para trabalhar, em 1977, era uma época que a Missão Nordeste estava em bienal. Hoje é quadrienal ou quinquenal para as uniões, mas na época era bienal. Na Igreja Central de Recife estava acontecendo essa reunião bienal
E eu, na minha pura inocência, nem sabia o que era. Eu sabia que via muita gente lá, e eu fui lá para pedir um emprego, um trabalho, né? E cheguei lá, perguntei quem é o tesoureiro. Ainda bem que eu atinei para isso, né? Quem é o tesoureiro? Aí me falaram, o tesoureiro é o pastor Joel Pola. Eu falei, tem condições de eu falar com ele, moço? Hoje não, porque ele está numa reunião. E eu falei, e essa reunião, onde é que está acontecendo? Na igreja central, em cima. E eu fui lá, perguntei quem era, sentei ao lado dele e tive a iniciativa de perguntar para ele se tinha algum trabalho para um jovem que estava disposto a trabalhar na organização. E ele falou, olha, eu estou numa reunião aqui, mas se você esperar, eu desço no intervalo e lhe atendo e eu converso com você. Tudo indica que pode haver um trabalho para você, mas primeiro eu quero conversar com você. E eu fiquei. No intervalo eu estava lá, ele me atendeu. E, Giovana, eu não sei se estou me delongando, mas as perguntas foram as seguintes. Eu acho que foi a entrevista. Ele falou, você é adventista desde berço? Eu falei, não. Seus pais são adventistas? Não. Estudou em colégio interno nosso? Não. Estudou em escola adventista? Eu falei, não. Você tem experiência de trabalho? Não. Eu falei, pô, estou frito, né? Ele falou, olha, se eu tivesse 5 pessoas para escolher, você seria o último. Eu falei, pastor, como não tem, o senhor vai me dar essa oportunidade, não é? Ele falou, você pode iniciar quando? Era uma sexta-feira, 10 horas da manhã. Eu falei, eu quero iniciar agora. Sabe aquelas determinações que eu não tinha? Eu era um menino muito pacato, ainda sou muito vergonhoso, né? Eu era muito tímido. Como que eu agi dessa maneira que impressionou aquele homem? E ele colocou, já chamou a secretária dele, já foi colocado para o caixa. Imagina, eu comecei na organização como caixa, Giovanni. E eu não tinha nenhuma experiência, nunca tinha manipulado dinheiro. E todo o recebimento de comportagem, de educação, da obra missionária da igreja, não é? Tinha que entrar pela minha mão e sair também. E sabe aqueles momentos de jejum e oração? E se colocar de joelho aos pés de Deus? Isso eu fiz. Dependendo do Senhor. E ele me deu 15 dias. Com 15 dias ele me chamou a secretária e falou, como é que vai o rapaz? Eu tinha cometido uns errozinhos no caixa lá, de diferença de caixa, pouquíssima coisa, mas que ela me ajudou a encontrar e encontrou. Foi apenas questão de escrita e etc. E desde 77 eu trabalhei até 2018 na organização adventista. 42 anos e 5 meses. E a minha trajetória, entrei como caixa, depois fui para a mecanografia. Você não sabe o que é isso, já não existe mais há muito tempo, só virou, bom, só notícia, não é? E depois eu fui convidado para ser contador, porque eu fiz o curso de Ciências Contábeis, fiz o técnico em contabilidade, o ensino médio, e depois o curso de Ciências Contábeis. Fui contador, depois fui tesoureiro assistente, fui tesoureiro da própria missão, quando ainda era 5 estados, e depois recebi um chamado, em 1993. Muito bom, Posso pastor. dizer para onde? Pode sim. Para a Associação Rio de Janeiro, quando era uma única associação em todo o estado. Agora, o que é que vai fazer um rapaz sem muita experiência do Nordeste do Brasil trabalhar no Sudeste do Brasil? Eu falei, Senhor, se o Senhor foi comigo até agora, o Senhor vai continuar me dirigindo os meus passos. Trabalhamos lá 3 anos, quando eu fui convidado para ser o primeiro tesoureiro e a fundar a União Nordeste Brasileira em Recife, para atender desde os estados da Bahia até o Piauí, 8 estados, e nós viemos sem experiência de tesouraria de união, só de campo local. Mas Deus havia me preparado, graças a Deus, por onde eu passei 3 anos na Associação Rio de Janeiro. Foi de muita bênção do Senhor, e vim servir, no caso, a União Nordeste Brasileira. Agora me mudei novamente para Recife, voltei para Recife, mas agora na responsabilidade de cuidar de uma união. Passei 17 anos na União Nordeste Brasileira, fui convidado a fundar a União Leste Brasileira para o estado da Bahia e Sergipe,
em 2012 e ali iniciamos em 2013 oficialmente. Passamos lá 8 anos, com mais um ano anterior, 2012, então 9 anos, quase 10 anos, foi quando eu me aposentei com 42 anos e 5 meses. Mas a minha trajetória na organização foi de muita alegria no coração, muita alegria. Eu sempre tenho falado para pastores, não é? Dizendo que da alegria que eu senti no meu coração de trabalhar para a Igreja do Senhor. Isso é um privilégio de poucos, não é? E Sim. fui ordenado em 1992, antes de ir para a Associação Rio de Janeiro. Fui ordenado, fui reconhecido como pastor, tive essa a unção do Espírito Santo, esse reconhecimento da igreja, que para mim foi um dos maiores e melhores presentes que eu já recebi como ser humano, foi a imposição das mãos. Que eu pude, na verdade, batizar os meus filhos e casar os meus filhos e realizar outras atividades ministeriais, pastorais. Amém. Pastor, quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou, que o senhor poderia destacar, assim, ao longo dessa trajetória? E também nas aberturas como da ULB, né, União. União Leste Uhum, Brasileira, e outras. uhum. É. Olha, a minha vida sempre foi de desafios e vendo a mão de Deus dirigindo, viu, Giovana? A mão de Deus dirigindo. Primeiro desafio, cada vez que eu assumia uma responsabilidade, eu me sentia muito pequeno e pedi orientação a Deus. Eu coloquei algo no meu coração. Uma das perguntas que talvez você poderia fazer aí é se eu tinha alguma referência na igreja. Quando eu entrei em 1977, o presidente era o pastor Vandi Mendes de Oliveira. Ele era o presidente da Missão Nordeste e, sabe, aquele homem trabalhava com tanta responsabilidade e com tanta seriedade na pregação do evangelho. Ele falava bonito, ele pregava bonito, ele administrava bem, e isso foi me chamando a atenção para um menino que estava iniciando de 18 anos de idade ali. Eu deixava um pouco de bigode e barba, porque eu tinha a cara muito infantil, para ver se colocava assim, punha mais um pouquinho de responsabilidade, como caixa, né? E depois, logicamente, como contador e como tesoureiro. Mas o pastor Vandi Oliveira, para mim, foi uma referência, no caso, nessa organização e para mim, pessoalmente. Uma outra pessoa que o substituiu depois foi o pastor Osmar, Osmar, pastor Osmar, um que faleceu o ano passado, não é? Uhum. O pastor Osmar, para mim, era um homem, um empreendedor. E eu sempre colocava no meu coração, olha, eu quero administrar assim, eu quero ser empreendedor na obra do Senhor, não é? Uma outra pessoa que eu tenho como exemplo foi o pastor Rui Nagel, ele foi presidente da divisão sul-americana. Como aquele cidadão tinha uma postura, sabe, de um executivo, de um cristão, de um administrador, como ele falava com as pessoas, como ele dava atenção, isso me chamava atenção. Eu fui agregando, no caso, esses valores. Eu dizia o seguinte, eu quero no meu ministério, apesar de ser, quando eu digo apesar de ser da tesouraria, porque o pessoal diz que tesouraria é um cargo realmente, é pesado mesmo. E geralmente a gente diz muito não, e o não não agrada muitas vezes as pessoas. E eu pedi a sabedoria a Deus para dizer um não, mas que a pessoa saísse feliz da minha sala. Porque eu tinha o cargo da tesouraria na minha vida como um ministério e como uma missão. Eu queria tratar bem as pessoas, eu gostaria de administrar bem, administrar com equilíbrio o dinheiro e as finanças do Senhor e com muita responsabilidade. Não gostaria de gastar vulnerável ou com responsabilidade. No meu pensamento sempre vinha o exemplo da oferta da viúva pobre. Toda vez que eu ia empreender alguma coisa, gastar alguma coisa, eu sempre pensava que ali estava o dízimo da viúva pobre. Não do rico, mas da viúva pobre. Então isso me dava uma responsabilidade, no caso, muito grande. Eu tinha que administrar de tal forma que o maior investimento deveria ser na ação missionária da igreja, no ministério pastoral,
No Ministério, logicamente, em todos os segmentos de educação, da comportagem, dar atenção a esse pessoal e administrar com muita responsabilidade. Mas, nesse exercício da administração, a gente tem realmente alguns percalços, né? Logo quando eu entrei na tesouraria, nós enfrentamos uma crise no Brasil, que isso afetou a crise também dentro da igreja. E eu falava com o Senhor, Senhor, eu sou um jovem ainda, eu entrei na tesouraria da Missão Nordeste com 25 anos. Eu tenho a impressão que era o tesoureiro mais jovem do território da divisão sul-americana. Senhor, a responsabilidade é grande, eu não posso deixar realmente, desculpa a expressão, essa peteca cair, essa igreja é tua. Se o Senhor me confiou essa responsabilidade, me capacite, por favor. Não é? E esse foi um momento muito grande, de desafio muito grande, mas Deus deu resultado. Em um ano e alguma coisa, o campo estava totalmente equilibrado financeiramente, apesar da galopante inflação, porque quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, foi um outro desafio também de cultura, de responsabilidade maior, um campo bem mais pesado financeiramente, pessoas diferenciadas no seu intelecto, porque a gente sabe que hoje não tem muita essa diferença de norte, nordeste e sul e sudeste, mas no passado as pessoas se habilitavam melhor no sudeste, no sul do Brasil e etc., e a gente encarou essa grande responsabilidade que Deus nos deu. No ministério pastoral, eu passei 2 anos numa igreja, porque nesse momento de crise, cada administrador e cada departamental cuidou de uma igreja, de um distrito. O pastor recebeu um chamado e, juntamente com o presidente, secretário do campo, eu falei, olha, chegou a hora da gente não colocar ninguém no distrito. Todavia, o distrito não pode ser penalizado com a presença de um pastor. E dei a sugestão, eu posso tomar conta de uma igreja final de semana, e aos domingos também, logicamente, sábado e domingo. Na quarta-feira, se eu não estiver viajando, a gente pode também assumir a responsabilidade, e cada departamental. Só ficou fora o presidente, mas os departamentais, o secretário e o tesoureiro, nós cuidamos por 2 anos de uma igreja, e para mim foi uma experiência muito gratificante, não é? Muito gratificante. Mas na área administrativa, já agora a nível de União, para encontrar, por exemplo, o local da União Nordeste Brasileira, olha, foi um desafio, não foi fácil, porque a divisão sul-americana falou, você tem um valor X e você deve comprar ou deve alugar e deve comprar toda a mobília, você tem esse valor para durante 3 meses colocar a União em funcionamento. Imagina, uma pessoa que não tinha uma experiência tão grande, não é? Tinha de campo, mas não tinha de União. Mas, Giovana, sabe que Deus vai indicando as coisas em oração? Naquela ocasião era o pastor Helder Roger, o presidente, eu era secretário e tesoureiro, porque era uma união nova que estava começando a existir, e nós procuramos local para alugar, depois nós encontramos um local para vender. Foi muita ousadia, porque o valor da venda era o dobro do valor que a divisão tinha prometido para nos ajudar a implantar a união. E a gente trouxe alguém da união para negociar. A negociação baixou um pouco e, por causa de R$ 10.000 na época, nós não batemos o martelo. E sabe o que é que Deus fez? Na época, quem veio da divisão para nos ajudar? O pastor Daci Borba, que assessorava a divisão sul-americana, embora que ele fosse do NASP, alguma coisa assim, já havia... Era um homem de muita experiência de negociação nessas coisas, porque ele havia vendido terras do antigo IAE e tinha comprado lá em Artur Nogueira e etc. Era um homem versátil nas coisas financeiras, que eu precisava aprender muito, né? Eu e o presidente. E eu dizia para o pastor Helder Roger, pastor, nós não podemos assim pisar em falso. A gente tem que pisar certo, porque senão acabou, não é? E o pastor Rui mandou ele, porque ele não poderia vir, ia entrar de férias, mandou ele, e ele ficou encantado com o local. Todavia, nós não fechamos o negócio, o voo dele foi cancelado naquele dia, ele teve que ficar mais um dia, e eu fui mostrar uma outra propriedade
bem próximo ao aeroporto de Recife, e quando chegou lá, ele falou: olha, essa é a propriedade. Deus não permitiu que fosse fechado o negócio ontem, que era um prédio que estava recém-construído, era só comprar os móveis e entrar, e a outra era uma casa antiga, mais de 25 anos de uso, fechada, mas num local agradabilíssimo, bem próximo ao aeroporto, com muitas árvores, um local muito lindo. Ele falou: o local é esse. E começamos a ir à mesa de negociações, e o local saiu por um terço do valor. Nós ficamos 2 terços para reformar, colocar toda a mobília, e assim foi feito. E no mês de abril de 1996 foi inaugurada a União Nordeste Brasileira, porém começou em janeiro. Para mim foi um grande desafio. Depois, outro grande desafio foi também na União Leste Brasileira, como Deus indicou o local, as dificuldades que os vizinhos colocaram por saber que era uma igreja, entre aspas, porque eu falei não é igreja, é um escritório da igreja, e eles não queriam inicialmente. Depois, quando eu fui conversar com todos eles, e quando eu saí de lá, eles disseram para mim: olha, que bom que vocês estão aqui entre nós. Então, são experiências que são marcantes, não é, na vida. Sem É dúvida. isso aí. E a gente sempre vê a mão de Deus, né, por trás, Com certeza, auxiliando. com certeza. Que bênção. Pastor, voltando um pouco para a sua família, Sim. nos conte um pouco qual o nome da sua esposa, como conheceu ela. Ah, a minha esposa, eu a conheci em 1980. Eu estava na igreja de Abreu Lima, eu era muito ativo lá na igreja, eu fui lá, fui JA, fui secretário da igreja, fui ancião jovem, sem ser casado e etc., não é? E a Sandra, que é minha esposa, Sandra Rejane Feitosa Lopes Vasconcelos, ela foi visitar o cunhado dela, que era pastor, ou seja, a irmã dela era casada com o pastor Clóvis Bunzen, que foi diretor da FADBA, o antigo IAN, lá na Bahia. Ela foi visitar a irmã e ficou o final de semana. A mãe dela era adventista, mas ela não assim não tinha se batizado ainda. Tinha 18 anos, e quando eu a vi, por não ser adventista, eu não me chamou, no caso, muita atenção. Eu gostaria que ela tivesse aqui, porque ela conta isso assim com brilho nos olhos, não por ter me encontrado, mas como Deus conduziu as coisas. Mas no aniversário, então, do pastor Clóvis, ela estava lá. Na época eu cantava num quarteto, fazia o baixo, porque não tinha voz mais grave do que a minha, então fazia o baixo, né? E, e a filha da irmã dela, a Débora Bunzen, que hoje é médica aqui em Recife, ela era pequenininha. E a Sandra usou de uma artimanha, falou para a Débora, que tinha apenas 2 anos e alguma coisa: Débora, você sabe quem é aquele ali? E eu gostava muito de criança, eu sempre estava com Débora no braço, né? E ela falou: sei, é o tio Ivo. Ela falou: você vai até ele, segura na perna dele que eu vou te buscar. E eu vou te dar uma coisa depois. E a menina saiu do local dela, onde estava sentada, e foi lá na frente, onde eu estava cantando, e abraçou, e eu peguei e coloquei a menina no braço, estava cantando lá. E depois se aproxima a Sandra, olha só como são as coisas, né? E falou: olha, você. Começou a dialogar, né? E eu comecei a dialogar também. E ela falou: eu falei, você é adventista? Percebi que não, porque ela tinha um brinco, alguma coisa assim. Eu falei: bom, não é. E eu não vou me encantar com essas coisas, né? Aí ela falou: olha, minha mãe é adventista. Eu quero te dizer uma coisa, eu gostaria muito de estudar a Bíblia, mas não encontrei uma pessoa ainda. Você gostaria de estudar comigo? E eu falei: Sandra, é o seguinte, a recomendação não é um jovem estudar com uma jovem, mas eu vou conseguir uma pessoa para estudar a Bíblia com você. Ela falou: eu aceito, só se você for junto. Tá bom, aí eu vou. Encontrei uma obreira bíblica, uma pessoa tremenda na palavra de Deus, e nós estudamos a Bíblia,
E depois dos estudos bíblicos, Sandra decidiu ao batismo. E eu sempre perguntava para ela, viu, Sandra, você não está se decidindo em função da minha pessoa, não, né? Não, de maneira nenhuma. Porque até então também eu não tinha falado namoro, mas depois que ela se batizou, aí sim. Aí eu falei namoro, cumpri fielmente o que a igreja esperava que fosse. E hoje nós estamos casados, 42 anos de casado. Nós temos 2 filhos, 2 varões, os 2 são médicos, um trabalha em Sorocaba e outro é médico em Porto Velho, onde ela se acidentou, como ele é ortopedista, então ela caiu na casa certa, no momento certo, porque ele já levou para o hospital e já fez a cirurgia com um colega dele. Mas eu só tenho, assim, gratidão a Deus pela esposa que eu tenho. Ela me ajudou muito no ministério. De que forma? Primeiro, na criação dos filhos. Ela era professora, mas de uma rede particular. Quando teve o primeiro filho, eu falei, Sandra, eu acho que é o momento de você ficar em casa, dar atenção ao filho. E ela voltou a trabalhar só quando eu vim trabalhar na União Nordeste Brasileira, 8 anos, 9 anos depois que a gente estava casado. Ela veio trabalhar como recepcionista, telefonista, ficou até o momento que eu fiquei trabalhando na Organização Adventista. Pastor, nesse momento, o senhor ainda permanece trabalhando na obra ou o senhor já está jubilado? Não, eu estou jubilado, me jubilei em 2018, né? Daquilo que eu falei, 42 anos e 5 meses, mas a gente se mudou de Salvador para Recife. Hoje eu estou querendo me mudar agora para Sorocaba, para onde está o Cílio, que 2 pessoas aqui só, e agora nessa circunstância dela não dá para ficar aqui só. Então, o nosso pensamento é vender aqui, morar perto de um dos 2 filhos, né? Porque um mora no norte, o outro no sudeste, não é? E dessa maneira nós vamos, então, para lá. Mas você fez uma pergunta, qual foi a pergunta, a última mesmo, Giovana? Foi se o senhor ainda estava trabalhando. Ah, sim, não, não, não estou. Então, em 2018 eu me jubilei, vim para cá, fui por muito tempo ancião aqui da igreja. Eu digo muito tempo porque já faz 5 anos, agora vai fazer 5 anos, agora no mês de dezembro, como o tempo passa rápido, né? Tenho ajudado o pastor aqui, ajudado na pregação do evangelho em algumas igrejas aqui, estudo bíblico, e essa é a nossa, nós nos aposentamos daqueles dias de trabalho, não é? Obrigatórios, mas não da missão da igreja. A missão da igreja continua bem latente no coração. Que bom, pastor. Qual o versículo da Bíblia que o senhor gostaria de deixar aqui, que é um preferido? Eu tenho vários, mas um texto de Apocalipse 2:10 que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, esse texto fala muito alto ao meu coração. A fidelidade. Quando você pensa em fidelidade, é o conceito, na verdade, global da mordomia. O coração está nas mãos de Deus. Porque quando o coração está nas mãos de Deus, quando você é fiel a Deus, você é fiel em todos os aspectos. E você aí tem realmente a coroa da vida eterna. Eu quero me encontrar nesse grupo de fidelidade, sabe, Giovana? Um outro também, porque eu tive um problema de saúde muito grande, e Deus restaurou a minha saúde lá em 2003. Tive um problema gravíssimo de saúde, fiquei entre a vida e a morte. Agora, em 2001, com a Covid também, eu passei 9 dias internado no hospital. Deus me restaurou novamente, não é? Eu só tenho gratidão. Aí, para esses momentos, eu tenho um outro texto, que é o Salmo 23, aonde o Davi fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Sabe, não é que a gente não vá sofrer nenhum problema nesse mundo, não é isso. Mas é a certeza de que Deus está ao teu lado, morando, no caso, em você, dentro de você, tomando conta do seu coração. Isso, para mim, é algo tremendo. Que bênção, pastor. Pastor, qual que é o conselho que o senhor nos deixa aqui para quem está assistindo, para aqueles também que estão ingressando na obra agora? Eu geralmente tenho falado para os pastores que estão ingressando, de maneira especial para aqueles que estão ingressando na obra pastoral.
Exerça o ministério pastoral de todo o coração. Não venha trabalhar na organização por dinheiro, que você também não ganha muito dinheiro. Você não ganha, você ganha o suficiente para manter a sua família, não é? Mas se você não sentiu o chamado, vá fazer outra coisa. Então, se apaixone por aquilo que você está fazendo. O pastor Clóvis, já falecido, ele tinha um refrão que ele dizia: essa é a igreja e esse é o povo de Deus. Eu não tenho dúvida, Giovana. Essa é a igreja da profecia bíblica. Essa é a igreja que tem uma certidão de nascimento. Essa é a igreja viva de Deus aqui neste mundo, sabe? E nós precisamos viver o evangelho. Muita gente vive, sabe, pensando em possuir coisas, carro e... Não, não, não. Essa é a vida eterna. A vida eterna deve ser o nosso objetivo. Então, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém. Pastor, foi um prazer recebê-lo aqui nessa nossa conversa sobre o seu ministério. Nós ficamos muito felizes e pudemos presenciar, através das suas palavras, né, a atuação de Deus durante todos esses anos. Muito obrigada, pastor. Que Por Deus nada, não continue tenho abençoando. dúvida. Amém. Não tenho dúvida que eu sou um abençoado do Senhor, viu? E quero ser Amém. fiel até o fim. Que Deus Abraço, querida. possa Deus continuar abençoe. com o Senhor. Amém.